Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Doutora, próxima pergunta. Essa é bastante interessante, né? Eu já vi relatos, né, de atletas de alta performance, né, atletas de 100 metros, 200 metros, né, feminino, que utilizam remédios que impedem a menstruação, né? Esses remédios, eles podem ajudar ou atrapalhar no desempenho? Primeiro, gente, como eu falei, atletismo, seja de alta performance ou amadores de elite, a gente sempre tem que ter por detrás uma equipe multidisciplinar, tá? Esse é o ponto crucial. E eu desde o preparador físico até o nutricionista, o nutrólogo, médico, cardiologista, enfim. E para as mulheres não é uma coisa, inclusive um outro profissional que também, Felipe, eu acho que vale a pena falar, sobre o dentista, né? O odontologista é muito importante, gente, no esporte, tá? Aí depois, se vocês quiserem perguntar por quê, eu digo, tá? No finalzinho, para responder essa pergunta aí. Então, a ginecologia, ela também é muito importante, tá? Então, tomar qualquer medicação que não tenha o visto, o aval de um profissional competente naquela área, muitas vezes é arriscado, tá? Então, existem algumas medicações, alguns hormônios, à base de estrogênio ou à base de progesterona, que são utilizados aí para interromper a menstruação, para interromper o ciclo menstrual. Quando é que eles podem ser utilizados? Aquelas mulheres que sangram muito, né, que tem um fluxo menstrual exagerado, que vão para alguma prova, que elas podem estar fazendo utilização disso, mas por que tem, a pergunta vem, por que tem um fluxo tão exagerado? Tem alguma alteração uterina, tem algum mioma, tem endometriose? Então, antes de fazer isso, tem que perguntar por que sangra. E ir a um profissional competente para saber por que sangra. Por quê? Porque essa medicação ela não pode ser utilizada por todos, né? Ela não pode ser utilizada, por exemplo, por pessoas que têm histórico de câncer, que já tiveram câncer, principalmente câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, do aparelho reprodutor, né? Pessoas que têm alterações cardíacas, que são hipertensas, que tomam medicações para o controle da hipertensão. Essas pessoas estão nas provas, né? Tomando o seu remédio lá para hipertensão. Essas mulheres fazem parte do nosso dia a dia, né? Mulheres diabéticas. Então, assim, existe todo um histórico de pessoas que não devem, que não podem fazer utilização desse tipo de medicação. Então, é muito importante saber para quem que você prescreve. Por exemplo, pessoas com anemia falciforme, alterações hematológicas graves, mas existem algumas mulheres que têm, e isso é muito comum, principalmente em ultramaratona, não só mulheres quanto homens, que têm deficiências aí no ferro, tá? Tanto na capacidade de saturar o ferro, no ferro sérico, quanto lá do seu estoque chamado ferritina. E fazem perdas muito importantes da ferritina, de hemoglobina e de ferro pela menstruação. Então, muitas vezes se bloqueia a menstruação dessas mulheres, sempre tendo cuidado com todo o histórico delas, saber exatamente se elas têm alguma doença secundária, se estão grávidas, tá? Essas medicações são proibitivas aí na gravidez. Algumas dessas mulheres têm indicações aí para não correr numa baixa exagerada da ferritina, porque muitas já começam a competição com nível de ferritina baixa, tá?
Então, tem algumas indicações, e as indicações elas são bem precisas em relação ao uso da medicação para bloqueio, tá? Entendi. Então, o mais interessante é que tem um acompanhamento ginecológico, tudo, Sempre, saiba se pode ou sempre, não. sempre, se pode ou não, porque existem várias contraindicações, Entendi. tá? Existem as suas indicações, assim como todos os hormônios, né? Muitas pessoas perguntam, falam, fulano toma testosterona, tá usando bomba. Às vezes ele precisa da testosterona. Às vezes ele precisa dos análogos da testosterona. A testosterona é uma medicação e que ela tem os seus usos, tá? Tem os seus usos apropriados e tem os usos inapropriados, né? Tem os usos estéticos, tem os usos como anabolizante, ou seja, os anabolizantes esteroides, eles têm as suas indicações, assim como os hormônios que são utilizados pelas mulheres aí em controle de fluxo menstrual ou de alguma outra doença ginecológica, tá? Perfeito.